Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje o nosso contexto bíblico vem nos apresentar a visita de Maria à sua parente, a Isabel, na qual estava esperando João Batista. E como sabemos muito bem, João Batista foi aquele que preparou os caminhos para que Jesus pudesse trazer a presença do Espírito Santo para cada um de nós. A missão de João Batista era basicamente purificar a nossa carne para que assim nós pudéssemos receber a presença do Espírito Santo de Deus. E assim como Isabel estava grávida, já no 6º mês, Maria também estava grávida, e grávida de Jesus. E logo que chegou à casa de Isabel, o filho que Isabel esperava em seu ventre, João Batista, saltou de alegria e percebeu ali a presença de Cristo. Ou seja, havia já uma grande conexão entre Jesus e João Batista. Os dois precisavam de trilhar caminhos direcionados a Deus, direcionados por Deus, para que pudesse se cumprir as profecias. E Isabel era um instrumento de Deus para poder dar a graça de enviar João Batista para nos purificar a nossa carne, e Maria nos dá a graça de receber o Messias, aquele que iria nos purificar o nosso espírito. E isso mostra o papel importante dessas duas mulheres. Elas tiveram esse contato e nos mostrou, através desse contato, o quanto foi forte a ligação entre Maria e Isabel, e Jesus e João Batista. Da importância que os dois tinham em relação a cumprir esse desejo que Deus tinha nas profecias que foram expostas aos nossos profetas. A promessa estava se cumprindo ali, entre aquelas duas mulheres. E como Cristo mesmo nos disse, era essencial que João Batista viesse com esse propósito de nos preparar. E isso nos mostra também que sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum, que é necessário nos apoiar nos nossos irmãos para podermos abraçarmos os projetos de vida. E quando nós temos projetos de vida, nós precisamos do apoio de outras pessoas para que nós possamos nos fortalecer nessa trajetória. Jesus precisava do apoio de João Batista para poder levar o Espírito Santo de Deus para cada um de nós. E assim, João Batista tinha esse compromisso com Jesus de poder nos dar o batismo, a purificação da nossa carne e assim sermos suporte para esse Espírito Santo de Deus. Tanto que sabemos que nós não conseguiremos receber o Espírito Santo de Deus se a nossa carne não estiver purificada. E a purificação da carne nasce a partir do batismo. O batismo é um compromisso que nós temos com os acordos que temos com Deus. Deus nos impõe regras e quando nós decidimos obedecer essas regras, é a afirmação e firmação dos compromissos que nós temos com os mandamentos de Deus. E isso é que nos dá a purificação da nossa carne. Quanto mais nós obedecemos os mandamentos de Deus, mais nós purificamos a nossa carne. É claro que nós sabemos muito bem da questão do pecado. Não existe para Deus essa questão de pecadinho e pecadão. Tudo é pecado da mesma forma, nós seremos condenados exatamente pelos pecados que nós cometemos, mas nós temos que ter o compromisso de evitar até mesmo aqueles que nós julgamos serem pecados pequenos. Por isso, todo pecado, fuja dele, tente reconhecer quando você estiver diante dele e assim tratar esse pecado de forma a não ficar se repetindo. É difícil? É claro que é, pelos desejos da nossa carne. E a missão de João Batista no meio de nós foi exatamente fazer com que nós compreendêssemos isso. E a vinda de Cristo, além de nos ajudar a compreender isso, nos dá um segundo passo, um passo além da purificação da carne, que é a presença do Espírito Santo. Aquele que consegue obedecer às leis de Deus e purificar a carne, a gente sabe muito bem que consegue se aproximar da paz interior, viver sem sofrimentos. Mas o próximo passo, quando nós damos, que é o recebimento do Espírito Santo de Deus, nós já podemos conseguir algo muito além, que é
as manifestações das graças de Deus. E nós conhecemos muito bem que as manifestações das graças de Deus são através dos dons do Espírito Santo. Então, os dons do Espírito Santo nos dão capacidades como curas, milagres, sabedoria, entre tantas outras que nós acabamos assistindo diante dos profetas, diante dos discípulos de Jesus. Os discípulos conseguiam fazer milagres como Jesus fez, exatamente porque deram esse passo a mais. Além de purificarem seu corpo obedecendo às regras de Deus, deram um passo a mais para receberem esse Espírito Santo que Cristo nos prometeu. No mais, é importante nós compreendermos esse contexto da importância de João Batista e de Jesus, de Maria e de Isabel para esse ciclo que nós acabamos vivendo, que nós acabamos recebendo essa graça de Deus, a comunhão com Jesus Cristo, e essa comunhão nos deu, junto a Deus Pai, a capacidade de sermos pessoas melhores e de termos a condição de sermos salvos e alcançarmos o reino dos céus. Mas vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Doreci Nascimento, que nos mandou: boa tarde, missionário Wagner, meu Senhor e meu Deus, rogai por todos os necessitados. Amém. Que assim seja, que Deus ore por cada pessoa que está precisando ao redor do nosso mundo, que ore por cada pessoa que precisa do seu socorro, da sua ajuda, e que possa colocar anjos, e esses anjos às vezes possam ser cada um de nós, que possamos ser nós mesmos instrumentos de ajuda, cura, libertação dos nossos irmãos. A Odete Sobral nos mandou: benditas pessoas que meditam na palavra do Senhor e as praticam. Bom dia, missionário Wagner e irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Gratidão pela reflexão que muito nos ensina. Abençoada sexta-feira a todos. Amém. Exatamente, a reflexão, ela que nos dá essa compreensão dos nossos limites e de reconhecermos as nossas capacidades. Quando nós refletimos aquilo que nos faz tropeçar, nós passamos a aprender o que fazer para não tropeçar e não cair novamente. É claro que algumas vezes iremos cair sim, por condições da nossa carne. A nossa carne nos convidará exatamente isso. Porém, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, onde nós tropeçamos muito fácil, fica também mais fácil a gente diagnosticar aquilo ali. É como se você pudesse dar uma medicação. Quando nós precisamos, às vezes, de cuidar da nossa saúde, às vezes tomar um comprimido não vai resolver o problema. Às vezes precisamos ali fazer um tratamento periódico, às vezes 1 mês, 2, 3, até 6 meses de tratamento para poder nos livrar de algum mal. E o pecado, às vezes, que nos faz tropeçar com muita facilidade, tem que ser diagnosticado da mesma forma, ser tratado dia após dia até ser eliminado. Um grande abraço aí ao Odete Sobral. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner. Gratidão pelas palavras de reflexão. Que Deus abençoe sempre. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Boa noite, missionário Wagner, irmãos e irmãs do canal. Que Deus abençoe sempre a todos nós. Amém. Tem pessoa que faz aniversário hoje, 11/12. Eu não estou lembrando quem é, mas meus parabéns. Que Deus dê muita saúde, paz, amor, luz para essa pessoa. Que Deus abençoe sempre. Um grande abraço a todos. Se eu não me engano, eu tenho um parente também que faz aniversário hoje, dia 11. É uma tia minha, irmã do meu pai. Então, uma pessoa também que sempre é muito voltada à família. Ela tem 2 filhos, é casada e muito focada em cuidar da família. Então, ela é direcionada exatamente à Sagrada Família. Muito católica de estar sempre ali dentro da igreja, buscando conhecimento, estando próximo da palavra de Deus. E isso alegra a nossa família, alegra todos nós, porque é uma pessoa que dá exemplo e busca seguir aquilo que Deus nos convida a viver. Como qualquer ser humano, também tropeça, mas ela pelo menos reconhece os seus erros e tenta diagnosticar, tentando ser uma pessoa melhor dia após dia. E é assim com cada um de nós, e nós temos que ter esse tipo de comportamento, de reconhecer
que nós erramos, tropeçamos e que precisamos de melhorar. Nós temos aqui, a Odete Sobral nos mandou: bom dia, obrigado José Antelmo e Astéria Maria. Sou eu mesma, Odete Sobral. Muito obrigado pela lembrança e por suas palavras. Deus os abençoe grandemente. Então hoje é aniversário também da Odete Sobral. Odete Sobral, nós colocamos aqui agora, diante da presença do Espírito Santo de Deus, a tua vida. Agradecemos a Deus pela pessoa que você é, pela manifestação do amor que temos presenciado na sua vida e temos presenciado na vida dos seus familiares, que você sempre está preocupado em cuidar das pessoas que estão perto de você, que era exatamente isso que Cristo fazia, em cuidar daqueles que estavam próximo dele e que serviam a Deus, é claro. Aqueles que não servem a Deus acabam abandonando as costas a Deus. Então a gente só recebe ajuda quando a gente procura. Se nós não procuramos ajuda, não recebemos ajuda. E por isso a gente percebe que você está sempre diante de Deus, sempre diante das orações, diante de Jesus Cristo e Espírito Santo. E nós pedimos que possa derramar sobre a sua vida todas as graças que o Espírito Santo de Deus possa derramar. Que Deus abençoe você, um feliz aniversário, muita saúde, muita paz. Se tiver festa, muitas festas, que as pessoas possam comemorar essa data muito especial com você e com a sua família. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Continuando aqui, nós temos a Edna Penha, que nos mandou: boa noite, missionário Wagner. Obrigado pela reflexão do dia. Fico esperando todos os dias as suas orientações. Obrigado, um grande abraço a Edna Penha. Hoje nós vamos publicar o vídeo um pouquinho mais tarde, porque nós tivemos outros compromissos aqui. Então esse vídeo vai sair um pouquinho mais tarde. Agora já são 21 horas, então até a gente editar os vídeos, publicar e tudo mais, vai acabar saindo um pouquinho tarde hoje. Mas a gente está fazendo aqui em caráter de emergência, né, o mais rápido possível para que todos possam assistir os nossos vídeos, os vídeos pelo menos no dia correto, que é a data de hoje, é dia 11, né, nós estamos indo para o sábado. Então, no mais, nós temos aqui, concluímos os nossos comentários aqui com o comentário da Edna Penha, um grande abraço a ela, reforçando aqui o aniversário da nossa amiga Odete Sobral. Que Deus te abençoe e ilumine sempre, muitos anos de vida e saúde. E parabenizar aí o José Antelmo por nos lembrar. A gente, como ser humano, a gente tem as nossas falhas e acaba esquecendo de às vezes, questões tão especiais e tão importantes como essa, que é a presença e a vida da nossa amiga Odete Sobral. Uma presença que Deus nos deu para que o mundo se enchesse de alegria, de paz e amor. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.